Mas há uma segunda verdade que eu destaco aqui. A primeira foi a reação de Jesus, foi de libertar, foi de se preocupar com aquela vida, se importar, independente se ele ia ser rejeitado. A reação da sociedade. Versículo 16 e 17 diz assim: os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Foi o momento em que Jesus foi expulso daquela cidade. Nós vemos aqui que a sociedade, ela se preocupou mais com a perda financeira, com os porcos, com os animais, do que aquela vida que havia sido restaurada. Eles não celebraram a libertação daquele homem. Eles não demonstraram um sentimento de alegria. Eles sabiam quem que era aquele homem, o que aquele homem possuído trazia para a sociedade, causava medo. Mas aquela sociedade não valorizou nada disso. Eles ficaram mais preocupados eles ficaram tristes com a perda que eles tiveram. Isso não é diferente dos dias de hoje. Nós vivemos no século 21, e eu quero dar um exemplo aqui muito claro para todos nós, que a sociedade que nós vivemos ultimamente, ela está valorizando mais os animais do que as pessoas. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas essa é a leitura que eu faço da atual realidade que nós estamos vivendo. Se fazem protestos para acabar com os maus tratos, abandono, e eu também sou contra maus tratos de animais e o abandono, até porque a Bíblia fala lá em Provérbios 12:10 que o justo atenta para a vida dos seus animais. Deus se importa com os animais. E no livro do profeta Jonas, quando você lê o último capítulo, o último versículo do capítulo 4, está escrito ali quando Deus ele confronta o descontentamento de Jonas, quando Deus não executa o seu juízo com aquela cidade. Deus fala para Jonas que ele tinha compaixão das pessoas que viviam naquela cidade e dos animais. Olha a ordem. Eu quero até pedir para que você abra. Capítulo 4 de Jonas, no versículo 11. Olha como que termina o livro do profeta Jonas em relação ao descontentamento dele e a resposta de Deus para não ter executado o seu juízo naquela cidade que havia muito pecado. Mas após o povo ter respondido com arrependimento, quando a pregação de Jonas foi sobre o juízo de Deus, todas as pessoas se arrependeram e Deus, ele exerceu misericórdia. Capítulo 4 de Jonas, no versículo 11. Deus se preocupa com os animais, mas olha a ordem. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, olha só, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Olha a ordem, primeiro vem as pessoas, depois os animais. Deus se preocupa com a sua criação, mas o ser humano vem em primeiro lugar. Não adianta nada fazer protestos em favor dos animais, se não tem protestos em favor dos moradores de rua, das crianças abandonadas, dos viciados em droga. Infelizmente, até mesmo dentro da igreja as pessoas procuram evitar esse tipo de pessoa. Se entra uma pessoa suja, um morador de rua, bêbado, nossa reação muitas vezes é de querer sair de perto, porque cheira mal, porque nos incomoda. O ser humano não tem valor nenhum. Mas um animal abandonado faz com que a gente perca horas do nosso trabalho, faz com que a gente gaste o nosso dinheiro levando para o veterinário, vendo quanto que custa.
Uma colega de trabalho disse que ela foi levar o cachorro dela, ficou R$500, e ela sempre está cuidando. Eu falei, nossa, gasta muito. Ela falou, mas não tem problema não, quanto for que tiver que gastar, eu gasto. Mas e uma pessoa que está necessitando de amor, é desprezada pela sociedade? Há tantas crianças sendo abandonadas, e eu não vejo protestos para tentar minimizar isso. Não vejo protestos para tentar ajudar moradores de rua. Mas ele está lá porque o problema é dele. Não importa porque ele está lá. A Bíblia diz que nós devemos nos importar com as pessoas, com o pobre. A Bíblia diz que sempre haverá pobres na terra. Não importa o que ele fez. Ele está colhendo as consequências daquilo, dos erros que ele cometeu, das escolhas erradas. Porém, nosso papel como igreja é amar, é valorizar, é dar o devido valor. Mas nós vemos que a sociedade, ela desprezou o valor da vida. Eles ficaram mais preocupados com a perda financeira, com os animais que eles perderam ali, do que aquela vida que havia sido restaurada. Olha o desprezo daquele homem, ele já estava sofrendo antes de ser liberto, e agora ele presencia as pessoas nem se importando com ele. Viram, mas era como se não tivesse acontecido nada, nada de importante, nada de bom, nada que me interessasse. Eu estou chateado porque eu perdi, era esse o discurso deles, e pediram para Jesus se retirar, como se Jesus tivesse causado problemas ali. Mas não, o reino de Deus chegou naquela cidade. Queridos irmãos, mais do que nunca nós precisamos aprender a respeito do valor da vida e tomarmos cuidado com aquilo que nós temos valorizado mais, com a escala de valores a escala de valores da nossa sociedade está cada vez pior. Um animal, ele não pode ter mais valor do que uma vida. E eu sei o que é lidar com pessoas que estão à margem da sociedade, como drogados. Eu já dei apoio a uma casa de recuperação, eu ia visitar, e eu sentia muita compaixão. Eu tinha prazer de estar indo lá toda semana, já levei pessoas lá para serem internadas, e eu vejo assim o quanto que eles querem sair dessa vida. São pessoas que têm família, são pessoas que querem sair dessa situação, mas elas estão aprisionadas, estão presas, elas estão pedindo socorro. E muitas vezes a gente vira as costas, a gente despreza, a gente não ama de verdade, porque a gente fica preso no nosso mundinho, dentro da igreja muitas vezes, e a gente não olha a realidade do mundo lá fora, que está sem misericórdia e sem amor. E nós, como igreja de Cristo, nós temos que demonstrar amor, nós temos que demonstrar compaixão.